Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas e 15 minutos. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde nossos estudantes do nono semestre tratam e abordam sobre temas relevantes da odontologia. E hoje, Pedro, olha, o que foi que vocês aprontaram? E se você gosta de novidades, se você gosta de assuntos atuais, esse é o tema que você estava esperando. Diga-se de passagem, um tema, Ari. Onde foi que vocês tiraram esse coelho? Olha, o tema do podcast de hoje é um tema super relevante, atual e que não sai da boca de muitos dentistas e também de muitos pacientes, porque eles querem saber sobre o assunto. E aí, ficou curioso? Então fica com a gente até o final, porque temos certeza de que esse tema é relevante e já passou pela sua cabeça saber um pouco mais sobre isso. Com certeza você já ouviu falar nas redes sociais com seus amigos, com a sua mídia social, você já ouviu falar sobre esse tema e você não perde por esperar. E estamos aqui com um convidado super especial aqui. Ele é professor da nossa casa, professor doutor e de uma vasta, de um Lattes vastíssimo aqui, né? Está na coordenação do mestrado, né, professor Felipe? Exatamente. Sou da extensão, já passou por vários locais, é o nosso responsável aqui pela odontopediatria e também do projeto Língua Solta. A história, se for só falar o currículo Lattes aqui do professor Felipe, já é um podcast aqui só com Lattes do Felipe. Professor Felipe, prazer enorme em tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. Eu que agradeço. E aí, se você ficou até aqui, já vai deixando a tua curtida no nosso vídeo e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Diretor, música do Quebra-Gelo. Vamos para o nosso momento quebra-gelo. Pedro, vou começar por ti, Pedro. Pedro, conta pra gente. Nosso público quer saber como foi que a odontologia surgiu para você. A odontologia surgiu para mim, primeiramente, bom dia, né, e agradecer ao professor Felipe pelo convite, né, por ter aceitado o nosso convite. Mas a odontologia começou para mim desde o ensino fundamental, né, tive a oportunidade de, na época, prestar vestibular para odonto e não tive êxito, acabei me frustrando indo para as outras áreas. Em seguida, me formei na outra área que eu passei, por insistência da minha mãe, fiz outra graduação, acabei me formando também, deixando a odontologia de lado. Pedro, essa é a tua terceira graduação? Vai na terceira. Vai na terceira. Menino. Muito bom. Incrível, Olha aí. né? Bem dedicado. Né? E hoje está realizando um sonho. Hoje eu estou realizando um sonho, até uma utopia, porque eu sempre pedi a Deus que não me deixasse morrer sem ser dentista. Eu sempre quis ser dentista. Então você já pode morrer. Agora eu já posso morrer. Não hoje. Segura aí até o final do podcast. Ari, como foi que a odontologia surgiu na tua vida? Tu estava andando, caiu da bicicleta, quando acordou estava no hospital sendo atendida pela Fábia, foi? Como é que foi aí? Um tropeço, né? Bom, desde criança eu sempre gostei de cuidar, né? E aí, no meu ensino médio, eu fiz o ensino médio junto com o curso técnico. Eu fiz o curso técnico de enfermagem, então já era ali na área da saúde, né? Só que quando eu terminei e eu comecei a trabalhar na área, eu pensei em não prosseguir na área da enfermagem. E aí eu comecei a procurar, pesquisar outros cursos na área da saúde. E o que mais me chamou a atenção foi a odontologia, né? E aí eu consegui entrar. Uau, seja bem-vindo. Professor Felipe, e para ti, a odonto surgiu como? A odonto surgiu com a paixão, né, que eu tinha na minha odontopediatra, né, a doutora Filomena, lá em Quixadá, né, porque eu sou do interior, né, do estado. E a forma como ela trabalhava, como ela abordava os pacientes, como ela cuidava, né, aquele retorno. E eu fiquei muito apaixonado porque eu queria também ser um pouquinho daquilo que ela oferecia para os pacientes dela. E também o Dr. Pedro Adriano, né, que é ortodontista, também me inspirou muito para ser e buscar ser o profissional que eu sou hoje,
né? Então, eu tive duas, assim, digamos, duas bases, né? Uma odontopediatra e uma ortodontista, que hoje são as minhas duas especialidades também, né? Que eu sigo aí como Eu fui colega do Pedro. rotina. Foi? Eu conheço o Pedro Adriano, de Quixadá, no cursinho pré-vestibular. Ele fez o Pré-vestibular. ângulo comigo. Aham, Éramos os trios. Eu, o Pedro Adriano e o Zé Maria, que hoje está no Frotão. aham. Então, assim, ele que fez toda a conduta ortodôntica, né? Assim, vou dizer assim, da adolescência até ali entrando um pouquinho aí já na fase adulta, que eu já coloquei o aparelho bem tarde mesmo. E eu me lembro uma frase que me marcou muito, foi da doutora Filomena, que ela falou assim, é, você é muito novo para colocar aparelho. Né? Aí então assim, eu fiquei super frustrado, né? Porque eu queria colocar aparelho, né? Então assim, eu disse, nossa, mas por quê? Porque mas depois eu entendi, quando eu fiz a odontopediatria, eu entendi o porquê a gente precisa às vezes ter um pouquinho mais de calma, entender um pouquinho mais do processo, né, para estar oferecendo o melhor para o paciente. Olha aí. Doutora Felipe, Pedro, um forte abraço aí para vocês. Segunda pergunta do nosso quebra-gelo vai para ti, Ari. Ari, se hoje, no nono semestre, você pudesse voltar na cápsula do tempo e encontrar com a Ariane do primeiro semestre, o que é que você diria para ela? Eu diria continue, vale muito a pena. É, foi uma trajetória, né? Eu acredito que para muitos estudantes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, de momentos, às vezes, com a família, de saídas. A gente abre mão porque a gente precisa se dedicar, né, pro curso, para os estudos. Mas eu não me arrependo de nada do que aconteceu do primeiro semestre até aqui. Tá sendo uma graduação tranquila, né? A faculdade é maravilhosa, não tenho do que reclamar. E sou muito grata, né, por ter chegado até aqui. E é só gratidão mesmo. Diria que continue. Uau! Pedro, o que é que você falaria para o Pedro do primeiro semestre? O que eu falaria para o Pedro do primeiro semestre é continuidade. Continuidade e perseverança, né? Porque quando entrei num período crítico, peguei a pandemia, então já era aquele tabu de como seria uma faculdade EAD, porque até então eu não tinha tido experiência no EAD. Então eu hoje eu sou um pouco bem mais diferente do que aquele Pedro. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu pediria para ele que continuasse e tivesse perseverança, que tudo daria certo. Uau! Professor Felipe, faria algo diferente? Não, eu acho que eu não faria. É bem interessante essa pergunta, porque quando eu saí da faculdade, né, eu me inspirei muito em uma professora que hoje é professora da UFC, a professora Caruza, da patologia. E ela era minha inspiração, porque eu sempre gostei de patologia, apesar de estar hoje, né, na odontopediatria, na orto, na harmonização. Mas, assim, eu sempre gostei da patologia. E eu me inspirava muito nela porque ela concluiu o doutorado dela antes dos 30 anos. Então, assim, eu sempre dizia isso para os meus amigos, né? Que minha meta de vida era concluir meu doutorado antes dos 30 anos. E eu consegui, né? Depois que eu defendi, eu até brinquei, né? Assim, com os amigos. Eu disse, nossa, eu posso morrer amanhã, porque eu já defendi meu doutorado. Eu disse, não, mas tu não tem nenhuma uma perspectiva, tipo assim, eu quero casar, quero ter filhos, quero viajar, quero conhecer o mundo. Claro que eu acho que todo mundo tem, né? Mas, assim, aquele ideal, eu disse, nossa, eu consegui. Eu já estou, assim, por satisfeito. E quando eu olho para trás, eu acho que eu não mudaria nada, nem faria nada de diferente, porque eu acho que se eu fizesse algo de diferente, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou Que hoje. você é hoje. Exatamente. Então, eu acho assim que as experiências, por mais que dolorosas que foram, né, eu acho que se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não teria sido, não teria me tornado a pessoa que sou hoje. Fizeram parte do processo. Exatamente. Terceira pergunta do nosso quebra-gelo. Posso começar por ti? Pode, claro. E agora, José, fazendo aqui uma alusão ao poema de Carlos Drummond de Andrade. Professor Felipe, próximos passos, planos futuros, o que é que você pensa aí pela frente? Planos futuros, eu comecei meio que o contrário, né? Eu fui para a parte da docência primeiro, né? Eu não tinha tido uma experiência 100%, né, no meu consultório. Hoje tenho um consultório, né? Tenho gostado bastante, né? E cada vez mais eu quero estar mais próximo do meu consultório.
e tentar conciliar cada vez mais o consultório e a vida docente. 24 horas vai ser pouco. Né? É isso aí. E você que está curioso para saber o tema do nosso podcast, eu vou dar uma deixa aqui. Estaremos falando sobre fotobiomodulação. Daqui a pouco você vai saber. Eu vou traduzir para você. Vamos lá, Pedro. Próximos passos. O que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar? Quando eu me formar, o que vai ser de mim, assim, metas, né? Tenho metas. Eu pretendo, de início, ir para a saúde pública, né? Atender mesmo a saúde pública até me planejar, me organizar e montar meu próprio consultório. Continuar estudando para concurso, né? Até passar. E se com dedicação, estudo, eu creio que eu vou chegar lá. É isso aí. Ari, filha de Deus, o que é que vai ser de ti? Você pensa em alguma especialização? Penso. Próximos passos. Penso sim. Quando eu terminar, que já está aí pertinho, né? Eu pretendo iniciar pós-graduação na área de dentística, que é uma área que eu gosto muito, que eu me identifico, né? E, assim, a gente fica com certo medo quando sai, porque não sabe, né? Como que vai começar a trabalhar, onde começar, primeiros passos. Mas eu acho que é muito comum esse medo, né? Todo mundo passa por isso. Mas eu tenho muita fé de que vai dar tudo certo, né? Eu acredito que quem procura acha, então eu vou procurar até encontrar, né? E é isso. O caminho se faz caminhando. Isso mesmo. E a nossa última pergunta do nosso momento quebra-gelo, nada a ver aí. O que é que você gosta de fazer ou o que você pretende fazer no futuro que não tem nada a ver com a odontologia? O meu nada a ver, cozinha. Gosto de cozinha, preparar massas. Vou para Portugal e França aprender a fazer massas com os maiores mestres do mundo. Esse é o meu nada a ver. O outro meu nada a ver é aviação. O que é que tem a ver? Nada a ver. Nada a ver com odonto. No meu tempo livre eu estou estudando aviação. O doutor Paulo que veio aqui, mergulho. Quando ele viu o nosso podcast, aí falou quando ele foi para Recife fazer o curso de mergulho, as aventuras do Paulo, tirando foto e tal, tudo mais, é um nada a ver. Ele também gosta muito de fotografia. Pedro, nada a ver. O meu nada a ver é bem atípico, né? O meu nada a ver, eu pretendo estudar matemática. Matemática? Pelo amor de Deus. Agora sim, depois dessa, agora quebrou foi tudo. Quebrou a banca, que matemática nada a ver com odonto. Nada a ver com odonto. Depois dessa, vem o tema do nosso podcast, laser terapia. Se você estava no suspense qualquer assunto que nós iremos tratar, agora você já sabe, laser terapia. Chama a galera, compartilha esse link, porque, olha, Ariane e Pedro prepararam um bloco para vocês aqui, ó. Técnicas, quais são as principais técnicas que são abordadas, doses, áreas de aplicação, potência, vantagens e contraindicação. O que é que tu está esperando que tu ainda não deixou a tua curtida e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Mas voltando aqui para o nada a ver, matemática, como foi que isso surgiu? Por incrível que pareça, na época do colégio, eu ganhei 3 vezes a Olimpíada de Matemática no colégio. Então, assim, eu comecei a adquirir essa paixão, sempre por matemática. E engenharia? Nunca pensou em engenharia? Não, eu acho que o primeiro muro que eu construí vai cair. Eu amo muito números, gosto muito. E essa área da matemática, ela me fez ver o mundo de outra coisa. Uau! Gostei, Pedro. Gostei, bem diferente mesmo. Nem todas as raízes são quadradas. Olha, depois tu explica para o nosso público o que é que isso quer dizer. E você, Ariane? Nada a ver. O meu realmente não tem nada a ver com odontologia. Seria mais um hobby mesmo. Diretor, música de suspense. Depois dessa matemática, então, o que é que vem por aí? Ainda bem que eu estou sentado, nada a ver. O meu nada a ver seria comprar um telescópio e observar o universo. Pelo amor de Deus. Essa turma agora...
Observar o universo me chama muita atenção. Tudo que tem a ver com espaço, planetas, essas coisas. Aí tu chama o Pedro para fazer os cálculos da Isso. órbita. Dá certo. Olha Dois aí. dentistas observando o universo, fazendo cálculos matemáticos. Quando será o fim do mundo? Calcula. Felipe, nada a ver. O meu nada a ver, eu acho que é bem óbvio, assim. Eu gosto muito de moda, sabe? Eu queria fazer um curso de moda e ficar especializado em sapatos e bolsas. É uma Olha coisa aí. que eu adoro. É tipo assim, nada a ver mesmo. Mas é bem a tua cara, é bem o teu É estilo. bem assim característico. É, né? sim. Uau. Seria mais ou menos isso. Agora sim, espero que você tenha gostado do nosso primeiro bloco. Agora vamos para o nosso segundo bloco. O tema é laser terapia, o que você precisa saber inicialmente, porque laser terapia está na moda. Está na moda, inclusive, a Faculdade Paulo Picanço, em convênio com a Secretaria de Saúde de Caucaia, ela sempre oferece anualmente um treinamento para os dentistas. É o ciclo de atualização em práticas clínicas. E um dos temas mais solicitados para esse semestre foi laser terapia, uma aula que já está agendada. Para a próxima semana. Exatamente. Com a professora Elise, vai estar conversando aqui, dia 13/6, laser terapia. Um abraço aí para o pessoal de Caucaia. Dia 13, professora Elise vai estar falando sobre laser terapia. Olha, eu quero a sala cheia, hein? Vamos lá, gente. Agora sim, o que você precisa saber sobre laser terapia? Ariane, Pedro, a bola está com vocês. Está na grande área, se cair é pênalti. Bom, a gente vai falar da laser terapia no manejo da ansiedade na odontopediatria, né? E a gente sabe que muitas vezes as crianças, elas chegam no consultório já com medo, né, com ansiedade, porque o ambiente odontológico em si já gera um medo, né, por conta dos barulhos, dos aparelhos diferentes que eles não estão acostumados a ver. E aí a laser terapia, ela veio como uma terapia para auxiliar, né, ajudar de forma minimamente invasiva nessa questão da ansiedade e do medo, né? Nesse tocante, o público infantil, né, que é um público mais delicado, né? A laser terapia, ela veio como um método para alavancar o manejo desse público, né? Porque não é só o laser em si para eles. Tanto influi, como já foi mencionado, o contexto do ambiente do consultório odontológico. E o laser também veio com uma forma lúdica, porque aquela explosão de cores que ele traz, então isso já chama atenção. E se você se prende uma atenção a algo bom, o próprio corpo descarrega, né, os hormônios e acaba Dopamina, endorfina. e acaba promovendo relaxamento, né? Nesse tocante, a gente já está entrando já no tema. Eu queria saber do professor Felipe como é que a fotobiomodulação atua no organismo, preferencialmente no tocante da ansiedade na odontopediatria. Perfeito. Primeiro de tudo, muito importante a gente entender, né, o que é a ansiedade, o que é esse medo, né, que são os dois primeiros sintomas, né, principais sintomas que as crianças apresentam, né, e durante o tratamento odontológico. A ansiedade é algo que ela não sabe o que é que vai acontecer, e ela já chega muito com as mãozinhas frias, tremendo, né? Então, como a Ari falou, né? Então, um exemplo. Eu sempre sou do tipo de profissional que eu gosto sempre de colocar alguma coisa no consultório, né? Um balão, né? Que seja. Uma roupa colorida, né? Porque isso já deixa um pouco mais a criança mais à vontade, né? Mais calma, digamos assim. Porque trabalhar com criança, né? A gente precisa ter sempre essa respiração, esse cuidado, esse contato, essa equidade de se colocar no lugar também do paciente, né? Então, na maioria das vezes, quando o paciente chega nervoso ou com algum pico de ansiedade no consultório, os níveis, né, de neurotransmissores, né, níveis relacionados a compostos químicos, né, no próprio organismo não está lá em cima, né? E na maioria das vezes a gente não dispõe às vezes de um laser ali no consultório, né? Então a gente vai à primeira busca, né, que seria as técnicas de manejo mais tradicionais,
E quando a gente tem a disponibilidade da tecnologia, que é o laser de baixa potência, ele vai atuar exatamente na baixa desses compostos químicos, neurotransmissores, melhorando a absorção, né? Aí, de endorfina, né? De cefalinas, que vão estar controlando, né? Ele vai, digamos assim, em outras palavras, ele vai ter um efeito ansiolítico, né? Ah, Então, acaba que o paciente ele fica bem mais calmo. Eu tô com então, é por isso que vem o nome biomodulação, porque fotobiomodulação. você está usando, né, um agente que tem uma luz, né, Foto, por foto, né, bio, porque você está trabalhando, né, em um tecido vivo, e modulação, porque quando o paciente chega, está muito alto os níveis. Então, quando você acaba utilizando ali a tecnologia, esses níveis baixam, você consegue modular um aumento ou uma redução, né, dessa uau. expressão. É bem interessante, né? Sim. Um ponto luminoso em uma parte do corpo é trabalhar de forma sistêmica o seu humor. Exatamente. Eu tô com um paciente no consultório, né, assim, falando, acrescendo aí essa parte. Ele passou por digamos assim, um trauma, né? Ele é um trauma e a gente está associando, né, a técnica de aplicação pontual e também uma pontuação sistêmica, que também a gente vai falar um pouquinho, né, mais pra Sim, frente. Daqui a sim. pouco a E gente eu fala. acho que é bem interessante pontuar isso, falar esse caso, porque assim foi um caso que os próprios médicos estavam assim bem desacreditados e a gente está conseguindo ter uma boa recuperação dele. Sim. Então, professor Felipe, existe essa relação entre a fotobiomodulação e a redução dos radicais livres, né, durante os procedimentos odontológicos? Exatamente. Essa condição, né, que a gente fala da fotobiomodulação, ele atua muito por conta que quando a luz vermelha, no caso, né, entra em contato com as células do sangue, elas vão potencializar a ligação da nossa célula-alvo na corrente sanguínea, a hemoglobina. A hemoglobina vai carregar mais oxigênio, né? Então, acaba que digamos, o corpo todo vai ficar mais oxigenado, né? Isso daí abre um parêntese de uma associação que quando o paciente tem dor de cabeça, a gente pode também estar utilizando, né, a laser terapia, né, modulando esse efeito e reduz aí drasticamente os Nossa. níveis de hipertensão. Então, assim, às vezes o paciente chega muito ansioso, está com um pico hipertensivo, a gente pode estar aplicando exatamente na região aqui do pescoço, né, onde a gente tem uma artéria bem calibrosa, e a gente consegue estar reduzindo esses níveis aí em relação à pressão arterial do paciente. E olha aí, várias perguntas e curiosidades estão surgindo aqui nas nossas Sim. caixinhas, na nossa participação aqui. A gente pode aplicar em qualquer lugar? Já estão perguntando aqui. Pode sim, qualquer lugar. Porém, é importante a gente entender que existem pontos mais específicos e estratégicos, né? Na região do pescoço, onde a gente tem uma passagem maior, um volume maior de sangue, né, passando. Tá. Na região radial, aqui no pulso, né? E também atrás na Poplite. região, exatamente. Na região ali atrás do joelho, né? Digamos assim, para ser mais absorvida e para não usar o termo técnico. A gente pode, por exemplo, para quem tem dor nas pernas, né? A gente pode também estar fazendo a aplicação na região atrás do joelho. Ele tem ali, o fluxo sanguíneo passa ali por trás, acaba que induz aí uma circulação, uma vascularização mais rápida e tem o fluxo sanguíneo, ele vai bem mais rápido e acaba que oxigenando ali mais as pernas. Então, aquela sensação dolorosa vai embora também. Uau! O único ponto que pode ser acrescido nessa informação é que o protocolo que a gente pode utilizar para o adulto é diferente da criança. Digamos assim, que na criança a gente utilizaria metade do protocolo que a gente utilizaria no adulto, né? O adulto, geralmente, a gente usa, um exemplo, se for realizar no punho, né? A gente utiliza mais ou menos, dependendo do peso do paciente, 30 minutos de uma aplicação. Na criança, a gente tem que reduzir drasticamente. Então, geralmente, a gente usa de 5 a 2 minutos. Vamos supor, quando nós vamos prescrever,
A postologia vai depender muito da idade Da idade e do do peso. peso, exatamente. Então, para o nosso público que está nos ouvindo, a aplicação do laser também depende do peso e peso. da idade do paciente também. Quanto mais jovem, menos exposição eu preciso expor o paciente, digamos assim, né? Até mesmo pelo tamanho, né? Um exemplo, o aporte sanguíneo de uma criança, se a gente for pensar em circulação, ele vai ser bem mais rápido do que um de um adulto, né? Até mesmo pelo comprimento. Então, a idade vai influenciar o tipo de equipamento também que eu utilizo, que a gente fala aí em dosimetria, né? Então, a gente precisa entender esses parâmetros, né? Principalmente o peso. Então, por isso que é importante ter no consultório odontológico uma balança, né? Para a gente sempre estar ali. Porque às vezes assim, não, eu acho que tem de 10 a 15. Beleza, a gente faz ali uma média. Mas quanto mais preciso for, melhor eu consigo entregar para o meu paciente. E aí, isso vai interferir diretamente na potência ou no tempo de aplicação? Como Na é que é? verdade, vai interferir na absorção e no efeito que esse laser vai ter para a resolução daquele meu problema. Né? Um exemplo, hoje no consultório, né, assim, uso obrigatório, todo procedimento que eu vou fazer, seja criança ou adulto, eu faço uma técnica de irradiação, né, com laser, de forma sistêmica, que a gente chama ILIB, que eu sei que vai acalmar mais o paciente. É instantaneamente, a gente aplica, a pessoa fica bem ILIB, o que calma. quer dizer ILIB? ILIB é uma sigla em inglês que fala, né, irradiação com laser de baixa potência, de forma intravascular. Que antigamente, né, bem antigamente mesmo, nas primeiras vezes que foram aplicados essa filosofia da irradiação intravascular, eles faziam um pertuito, né, entrava aí com o laser, né, como fosse um dispositivo, uma cânula, dentro do vaso, né, e irradiava diretamente o sangue, né, dentro ali, né, com o dispositivo que entrava dentro ali, como se fosse um scalp, né, digamos assim, quando a gente vai tomar sangue, doar, seja o que for. Né? Então, hoje, com a evolução das tecnologias, a gente só aplicando em regiões estratégicas, a gente consegue ter o mesmo efeito, sem estar sendo ser invasivo. Exatamente. Olha aí, próxima pergunta aqui, Pedro. Interessante. Eu gostaria de saber que além desses efeitos fisiológicos, né, relacionados ao bem-estar, além da redução da ansiedade, ser também um grande coadjuvante de forma hipotensora, né, porque ele reduz a pressão arterial, causando também um bem-estar. Eu gostaria de saber, além de todos esses efeitos, quais existem outros efeitos que a fotobiomodulação ela pode ajudar no contexto odontológico? Pronto, perfeito. Vamos lá pensar. Quando a gente vai fazer um procedimento, que sempre a gente tem que entender o que seria uma intercorrência e um efeito esperado, né? Às vezes, meu rosto inchou quando eu tirei um dente, né? Eu fiz um processo de desodontia. É esperado que tenha edema, né? Porque ali você está removendo, está causando um processo inflamatório e vai acumular líquido, né? O laser, ele atua exatamente na modulação do processo inflamatório. Em vez de ser um exemplo, vamos pensar numa escala de 0 a 10. Em vez de termos um processo de 10 né, na escala, o laser ele reduz essa potência do edema para 4, 5. Então, assim, em vez do paciente ficar muito inchado, você consegue controlar esse inchaço. Por quê? Eu vou trazer esse exemplo do edema, tá? O edema é um acúmulo de líquido, né? Para quem não sabe, quando a gente faz algum procedimento mais invasivo, fica aquele inchadinho, né? Aquele inchadinho tem o que ali? Líquido. Normal. Tá infeccionado? Não necessariamente. Pode ser que tenha um processo infeccioso, mas não necessariamente vai ter. Porém, quando acumula líquido, quando eu utilizo o laser, por si só, ele vai atuar exatamente no nosso óxido nítrico. O óxido nítrico, ele aumenta a microcirculação. Então, se aumenta a microcirculação, aquele acúmulo de líquido vai sendo reabsorvido,
vai sendo absorvido pelo próprio organismo novamente. Então, em vez de expandir, esticar e ficar inchado, ele vai diminuindo de tamanho. Então, isso é uma associação, um exemplo, assim, para a gente entender de uma forma mais lúdica, digamos assim, né? Essa situação. Então, assim, quando você vai fazer um procedimento, né, voltado aí para a odontopediatria, frenectomia lingual, frenotomia, exodontia, o paciente está com um processo de erupção dentária que causa aquele incômodo. Quando você aplica o laser no local, aumenta a circulação, ou seja, quando aumenta a circulação, vai vir células pró-inflamatórias. Então, vai vir o quê? Lembra da aula da professora Castro, né? Bradicininas, Moleculinha. prostaglandinas. Então, tudo isso vai causar o que ali naquele local ali onde o dente está erupcionando? É uma redução daquele desconforto, né? Mediadores analgésicos. Então, você acaba que causa uma analgesia naquela região. E é bem interessante pontuar essa colocação que você fez no contexto odontológico, que quando a gente utiliza o laser, é como se o laser ele enganasse o nosso sistema imune, mas de uma forma positiva. Em vez, um exemplo, né? Que a gente tem nossas células de defesa. Em vez de ele estar mandando, um exemplo, 10 células de defesa, é como se ele multiplicasse por 5, vem 50. Aí vem aquele batalhão de células de defesa por uma coisinha bem pequenininha, né? Aí quando chega lá, diz assim, nossa, mas disseram, né, as informações Que eram 50. químicas que eram 50. O que é que está acontecendo? Então, quanto mais célula de defesa a gente tem, mais o nosso sistema humoral, né, imunitário, vai estar muito bom. Então, acaba que o laser ele induz no próprio organismo uma reação positiva contra esses agentes invasores, edema, infecção, né, dentre outras situações. Muito bom. Vários benefícios, né? Vários benefícios, exatamente. E outra dúvida, professor, é como o uso da fotobiomodulação, ele pode ser integrado à rotina clínica para pacientes com medo, fobia de dentista, especificamente os pacientes pediatras, Pediátricos, ótimo. Tem um personagem, né, que até da Disney, o Buzz, né, que ele tem um laser no braço, né, pelo menos no consultório, você olha a luz do Buzz, né, e o laser, né, quando a gente... Eu trouxe até aqui né? Não especificamente pode ser de qualquer marca, né? Mas quando a gente utiliza ele, né? Eu vou até colocar aqui na mão, acho que vai dar para ver. Vou só afastar aqui um pouco o notebook. Uma luz... Diretor, dá para colocar aqui? Como é que tá a visão aí? Ó, vai sair uma luz bem intensa. Essa luz, ó, não tem nenhuma sensibilidade, mas a criança vê essa luz, né? Mas para estar fazendo isso, né? A gente também faz o quê? A gente tem um óculos de proteção, tá? Então, os óculos de proteção, tem o óculos de proteção do paciente, tá? E o óculos de proteção, né, do usuário, né, do dentista ou de quem for o aplicador. Lá no consultório, eu tenho 2 óculos desses daqui. Aí, às vezes, eu enfeito, quando é a criança, coloco esse daqui também na criança, para a criança ficar se sentindo assim o máximo, né? Então, quando ele vê essa luz vermelha, eu sempre faço o paralelo ali do Toy Story, né? Do Buzz. Então, ele entra nesse mundo da imaginação, né? Então, diz, nossa, vamos aplicar aqui a luz do Buzz antes de entrar no consultório. Então, no consultório mesmo, né? Eu aplico. Tanto, eu sempre gosto de associar a aplicação no punho, né? Que é o ILIB, e a gente usa essa pulseirinha aqui, né? Outras marcas também têm outras pulseirinhas, mas essa pulseirinha em específico, ela cola aqui é de velcro, ela cola aqui no braço, né, no punho. E deixa eu afastar aqui um pouquinho para o nosso câmera chegar. Você encaixa exatamente o dispositivo no braço. E quando você aperta, ele vai irradiando exatamente na região ali, radial, onde passa aí, né, um fluxo sanguíneo bem intenso. Tá? Então, é bem interessante quando a gente faz isso com o paciente, que o paciente fica bem mais tranquilo. E quando eu estou tratando um paciente que ele sofreu um trauma, né? Ele passou por um trauma, que ele se afogou, né? Uma criança de 1 ano e 4 meses, né? E a família ficou bem sensibilizada, porque mudou muito a rotina, né, desse paciente, porque o paciente ficou mais de 15 minutos, né, sem oxigenação,
né? Então, assim, teve uma alteração neuromotora, né, no paciente, inevitavelmente. 15 minutos, né? E há 15 dias atrás ele começou a apresentar uns espasmos, tanto mexendo os braços, as pernas, movimentando o pescoço, que era algo que ele não estava apresentando. Ele tem toda uma equipe multiprofissional atuando, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, tudo direitinho com ele, fono também. Mas há 15 dias atrás começou um espasmo, ele puxa como se estivesse tipo tentando deglutir. Porque nem deglutir ele estava, porque ele tá se alimentando pela sonda, né, gástrica. E o profissional me procurou, né, o pai, na verdade, me procurou para eu estar aliando a fotobiomodulação, né. E eu fiquei assim tão impactado, sabe, assim, com a história, com todo o contexto, que eu não apliquei o ILIB na primeira sessão, né? Apliquei já na segunda. E ele tava bem agitado, e eu fiquei assim tão comovido com a história, sabe? Porque, tipo assim, é muito impactante as histórias quando a gente está no consultório chegam pra gente, sabe? Porque, assim, como é que eu posso ajudar esse paciente? Sabe, assim, de saber, será se vai melhorar? Será se vai dar certo? Porque a queixa dele era o quê? Uma lesão ulcerada na cavidade bucal. Que ele começou a fazer o reflexo de engolir, estava puxando o lábio inferior e estava mordendo, que ele tinha dente, né? Ele já tem dente, tem 4 dentinhos. E feriu. E a gente está fazendo um protocolo associado ao laser de baixa potência com o azul de metileno, que é um produto que, associado com o laser, potencializa o efeito de regeneração e tem uma ação antimicrobiana. Vai virar artigo? Vai virar artigo. Precisa perguntar. E assim, é tão legal, sabe, quando a gente consegue estar ajudando. E um ensinamento que essa família me trouxe, porque apesar de todas as adversidades que eles passaram, né, em nenhum momento eles reclamaram do momento que eles estavam passando, sabe? E às vezes a gente tem a oportunidade de andar, de falar, de se alimentar, né, de respirar. E às vezes a gente reclama muito da vida, sabe? E assim, a mensagem que eles me trouxeram foi assim tão forte, porque eu fiquei assim desnorteado. Eu saí segunda-feira do consultório de tarde desnorteado. Impactado. Impactado. Aí assim, a gente fez um protocolo de 5 sessões, ele vai para a terceira amanhã e já tá bem melhor o resultado. A gente já consegue ver uma evolução muito grande. E assim, não vou dizer que só o laser faria isso, né? Mas, de alguma forma, o laser tá induzindo uma cicatrização nessa úlcera que ele tava, né, que ele tem. E a fonoaudióloga começou a atuar de uma forma mais positiva, né? E ele já está começando a deglutir. Então, acaba que aquele acúmulo de saliva que aquele paciente estava tendo por conta da involução, digamos assim, né, neurológica que ele teve, o laser está começando a ajudar, né, de uma forma aí para ele conseguir deglutir e não ferir mais o lábio e a fonoaudióloga conseguir fazer os exercícios e as movimentações necessárias. Tu falaste da questão da gratidão, que muitas vezes a gente não reconhece. Uhum. Eu quero abrir aqui um parênteses para uma frase de William Shakespeare, que ele diz assim, abre aspas, celebramos pouco o muito que nós temos e nos queixamos muito do pouco que nos falta. Fecha aspas. Exatamente isso. Tem uma outra frase também que entra aí também, professor Emanuel, eu não vou saber aqui o autor, mas a minha mãe passou por uma cirurgia sexta-feira e eu tava orando, né, pedindo assim, né, para acalmar o coração, caso a gente fique apreensivo, né? E me veio assim, quando você entender, né, o seu pedido, você será mais feliz. Aí tem, abre aspas, eu pedi flores e Deus mandou chuva. Quando você entender essa perspectiva, você vai ver que tudo faz sentido. Às vezes você plantou, né, e está esperando, mas Deus mandou a chuva para a sua plantação. E aí você fica lá, mas por que não está dando certo? Do outro já está nascendo, o outro já está dando certo. A gente tem que acreditar no processo. Cada um tem um processo diferente.
né? Então, Exato. assim, entra perfeitamente aí na pontuação de William Shakespeare que você falou. Temos um processo e um tempo Exatamente. diferente. Cada um tem o seu tempo, né? Próxima pergunta. Bom, a gente falou de vários benefícios, né? Mas agora eu queria saber um pouquinho das contraindicações. Né, Ótimo, perfeito. Contraindicação, assim, praticamente bem de praxe. Tudo aí como qualquer um outro, qualquer outro processo ou uso de tecnologia. Um exemplo, gestante, né? Não é indicado, né? Paciente com um processo tumoral, né? Ou com alguma neoplasia. Está tendo agora algumas movimentações de alguns grupos de pesquisadores, né? E trazendo assim uma atualidade bem legal, da utilização, né, do laser nas regiões periféricas neoplásicas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a aplicação do laser, vamos imaginar que a gente tem uma lesão. A gente não pode aplicar diretamente na lesão. Poderia multiplicar? Poderia, exatamente, induzir uma multiplicação. Então, a gente aplica onde? Na periferia, no tecido sadio. Para aumentar a defesa. Para aumentar a defesa, exatamente. Então, quando você faz dessa forma, você tem um efeito positivo. Agora, o que é que acontece? Eles estão estudando a aplicação direta na lesão, mas em um nível de uma potência muito mais baixa. Que em vez de você causar uma multiplicação, você causa só uma excitação e um aumento da vulnerabilidade para que as células de defesa elas possam atuar de uma forma mais efetiva. Né? Então, assim, pacientes neoplásicos ou que estejam em algum processo, pacientes, né, gestantes, pacientes com... Você não pode aplicar diretamente na tireoide, né, porque é uma glândula muito, digamos assim, muito reativa, né? Então, qualquer alteração, a gente pode estar induzindo aí um erro de forma errônica essas condições. Então, não deve ser aplicado direta na glândula, principalmente a tireoide, mulheres grávidas, pessoas que têm marca-passo, por conta que a frequência do laser de baixa potência, ele vai ter duas, que é a luz vermelha, que é a que eu mostrei para vocês, e a luz infravermelha, tá? Então, cada comprimento de onda vai ter uma configuração diferente. Então, o marca-passo, às vezes, ele tem um comprimento ali específico e acaba que pode estar alterando a frequência de manejo desses dispositivos, digamos assim, né? Então, é muito importante a gente entender como indicar qual a dose que eu tenho que aplicar e qual é o meu alvo. Porque a luz vermelha, aquela que eu mostrei a vocês, ela atua a nível mitocondrial, então vai aumentar a minha energia. Tá. E o infravermelho vai alterar a minha parede da minha célula, ou seja... Da membrana? Da membrana celular, exatamente. Ou seja, um exemplo, estou fazendo uma terapia medicamentosa. Por exemplo, fiz uma isodontia de um dente ali no curso do professor Radamés, especificamente. Ele passa vários medicamentos por 7 dias. Se eu fizer a terapia com laser diariamente, eu vou aumentar a permeabilidade, a capacidade de penetração do meu medicamento dentro das minhas células. O que é bom. O que é bom. Então, a recuperação do meu paciente vai ser mais rápida. Potencializada. Exatamente. Muito bom. A gente conseguiu ver vários benefícios, né? As contraindicações. Muito obrigada, professor. De nada. É isso aí. São exatamente 10 horas e 58 minutos. Estamos chegando ao fim de mais um podcast, hoje sobre fotobiomodulação, laser terapia. Espero que você tenha gostado. E o que é que você está fazendo que ainda não deixou o teu like? Deixa a tua curtida e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Pedro, passa a bola para ti agora. Palavras finais, mais alguma pergunta? Mais uma pergunta, a título de curiosidade mesmo. Eu queria saber, gostaria do professor Felipe, que além a gente sabe que a laser terapia ela tem uma gama de benefícios aí. Quais são os tabus enfrentados com a laser terapia na odontopediatria especificamente? Porque ela já vem sendo usada
em outras áreas, com paciente mais adulto. Mas para a criança, ela é praticamente nova. Então, qual é o tabu maior, as dificuldades enfrentadas? Uau, gostei. Às vezes é mais de acreditar que esse procedimento, essa indicação do procedimento vai ter efeito. Porque assim, eu falo eu mesmo, né? Eu como profissional, quando eu tive uma aula, né, eu tive curiosidade de saber como funcionava. Eu disse, não, essa luzinha vai fazer alguma coisa? Às vezes o pai chega e fala isso, sabe? E um caso que a gente pode estar colocando, que é muito clássico, que a laser terapia, assim, ela reduz em 3 dias e praticamente o paciente está 100%. É aquela doença mão-pé-boca, né? Que o paciente fica com várias lesões nas mãos, na boca, na região dos pés. E geralmente dá muito em criança, né? Não é só em uma criança, praticamente todos da sala pegam, né? É como se fosse fazer que nem a menina que trabalha lá em casa. Ela diz assim, esses meninos agora estão tudo com catapora diferente. Só dá na mão, no pé e na boca. Porque geralmente, antigamente, a gente pegava no corpo todo, né? Mas é uma manifestação. Então, assim, o maior tabu que eu vejo é acreditar que aquilo dali tem um efeito, né? Então, hoje eu já faço assim, meio que vou desmistificando na entrada mesmo do consultório. Eu já ouço, olha, a gente vai fazer com um protocolo de laser. Pô, elas, mas para que serve? Aí a gente vai desmistificando, falando a indicação, o que é bom, o que não é. E quando eles veem que a criança fica literalmente bem mais calma, elas, mas doutor, você ligou só essa luzinha? Se foi. Só essa luzinha. Ele tá bem mais calmo e vai ter uma boa noite de sono. Eu gosto muito de aplicar antes de dormir, né? Coloco lá a minha pulseirinha, vou ali para assistir televisão, a gente fica tão leve, tão calmo. Nem parece que se estressou durante o dia. Mas o maior tabu mesmo é acreditar no efeito, aí os efeitos benéficos que o laser tem. Obrigado, professor. Ari? Tudo certo, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, né, o podcast, a gente conseguiu tirar várias dúvidas, conseguiu ver vários benefícios também, né, da laser terapia, e sem dúvidas no momento, só agradecer mesmo. Palavras finais. Ariane, 9º semestre terminando TCC, como é que tá? Tá uma correria, né, final de semestre, apresentação de trabalhos, provas, finalização de estágios, mas está sendo muito prazeroso, sabe? Saber que está mais perto, né, de chegar ali o dia da glória. Está sendo muito bom. Professor Felipe, palavras finais. Eu só tenho mesmo a agradecer, né, a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre laser, né? Laser realmente entrou na minha vida como na pandemia, né, quando minha doguinha, né, estava precisando de uma terapia de laser, eu levava ela na fisioterapeuta. E eu disse, o que é essa luzinha aí, né? Laser. Eu disse, mas funciona mesmo? Ela funciona. Eu, por curiosidade, comecei a buscar, né, funciona mesmo. Eu mesmo questionei, né? E depois eu fiz a minha habilitação, né, em Campinas e me apaixonei, né, pelo uso, né, as possibilidades que podem fazer. Então, assim, você profissional, né, deve adotar ou indicar alguém que trabalhe, porque você vai ter um bom... Eu sempre falo que o laser, quando eu vou dar aula, às vezes no curso de cirurgia, endo, em outros cursos, eu sempre falo que o laser ele é um valor agregado que você traz para o seu consultório, né? Porque se você oferece, você ganha muito mais. E o paciente volta. Nossa, aqui eu quero aquela luzinha. Tem paciente meu que diz, ei, aquela luzinha tá aqui? Eu disse, tá, vamos lá, a luzinha, né? Mas isso é muito bom, só tenho mesmo a agradecer. É isso aí. Nós falamos aqui sobre o Buzz Lightyear. E eu quero finalizar exatamente com a frase que ficou icônica no filme Toy Story. Ao infinito e além. Quer aprender? Vem pra FACPP.